Irmãos, graça e paz. A pergunta é: posso cultuar a Deus em casa? E a resposta é sim, você pode cultuar a Deus em casa. Porém, aí é que está o grande problema. Algumas pessoas começam a cultuar a Deus em casa e deixam de cultuar a Deus como igreja. Então, vamos aprender na palavra. Hebreus capítulo 10, verso 24 e 25. Diz assim: e consideremo-nos uns aos outros, para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Verso 25. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. Então, olha o que o autor de Hebreus está dizendo para a gente sobre cultuar a Deus em casa. Então vamos lá. Por que eu devo ir à igreja, cultuar a Deus na igreja, e não posso somente cultuar a Deus em casa? Então, primeiro aqui, depois a gente vai lá para 1 Coríntios. Então aqui em Hebreus, o autor, ele diz o seguinte: e consideremos-nos uns aos outros para nos encorajarmos as manifestações de amor fraternal e as boas obras. O que ele está querendo dizer? Que eu e você, nós devemos um aos outros nos encorajar a fazer as boas obras e praticar o amor fraternal, o amor para o próximo. Por quê? Porque quando nós estamos sozinhos, quando nós estamos na nossa casa, muitas vezes o conforto da nossa casa, aquele lugar é muito cômodo para a gente. Então a gente acaba esquecendo, ou até mesmo a gente fica tão acomodado que a gente acaba não praticando o amor fraternal e as boas obras. Então quando nós estamos juntos, nos reunidos como igreja, como um pode estimular o outro. Se um está um pouco desanimado, o outro pode estimular aquela pessoa. Então, mas vamos continuar. E no verso 25, não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns. Pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que está se aproximando aquele dia. Então o autor de Hebreus, ele nos dá um alerta sobre aquelas pessoas que deixam de cultuar a Deus como igreja. Então, ele diz: não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Mas a gente vai ver o quão importante é a gente estar reunidos como igreja, o que isso significa. Mas aqui em Hebreus ainda, ele diz para que a gente não faça isso, porque é de costume de alguns. Então, meus irmãos, nesse contexto aqui, lá na época de Hebreus, o autor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte: naquele contexto, o que estava acontecendo? As pessoas estavam tão ansiosas, aguardando a volta de Cristo, por causa de alguns acontecimentos. Eu não quero entrar nesse contexto agora, para não alongar muito, mas as pessoas estavam tão ansiosas, por causa de alguns acontecimentos, esperando a volta de Cristo, e a volta de Cristo não veio naquele período. Então algumas pessoas acabou abandonando a sua fé, acabou abandonando aquela tradição de se reunir como igreja. Ou seja, eu sou cristão, mas não estou me reunindo mais como igreja, porque estou aguardando a volta de Cristo, mas não aconteceu ainda, não sei quando vai acontecer, e a fé da pessoa, ela vai cada vez mais se apagando. Quando a pessoa ela deixa de se reunir como igreja, a fé dela vai apagando aquela chama. Então, ele diz pra gente: não faça isso, como é de costume de alguns. Agora, vamos aplicar aqui Hebreus nas nossas vidas aqui nos dias de hoje. Então vamos lá. Eu vou te dar um exemplo da minha vida e da minha esposa. A gente passou aí por um período de pandemia, de 2 para 3 anos. Uns 6 meses antes de começar a pandemia, eu e a minha esposa, a gente trocou de ministério, a gente estava procurando um ministério, estávamos fazendo visitas em algumas igrejas, e quando a gente ali se encontrou,
em um determinado lugar, determinada denominação, veio a pandemia. E aí começou os cultos online, também começou os cultos com metade da igreja, e cada época da pandemia a gente sabe que foi um período diferente para a igreja. Então, como eu e a minha esposa, a gente não estava 100% feliz naquele lugar, 100% realizado dentro daquele ambiente, a gente deixou de cultuar a Deus como era de costume de alguns. E o que nós fizemos? Nós começamos a cultuar a Deus em casa, a assistir cultos online, ouvir pregações, ouvir louvores. Mas, meus irmãos, experiência própria. Isso foi 1 mês ou 2 meses, no máximo 3 meses. Depois disso, ninguém mais escutava pregação, ninguém mais via culto online. Não que a gente se desviou da fé de maneira nenhuma, não que a gente foi para o mundo de maneira nenhuma, mas a gente ficou em casa. Nós ficamos cômodos em casa. Éramos cristãos? Sim, continuamos sendo cristãos. Mas a nossa fé, no início, quando a gente começou isso, a gente orava. Mas depois de 2, 3 meses, a gente nem orava mais. Por quê, meus irmãos? Porque a nossa fé ela vai se apagando, aquela chama de se reunir como igreja, de praticar as boas obras, ela vai se esmorecendo. Então, a gente começou a se esfriar na fé. Por quê? Porque quando a gente está junto com os irmãos, a gente tem o calor da igreja, a gente tem o calor dos irmãos. Então, a gente, como estávamos sozinhos em casa, a gente foi desanimando. Então chegou um momento que a gente estava frio, gelado, não queríamos mais saber de ir à igreja. E estávamos cômodos no conforto da nossa casa. Mas, graças a Deus, passou-se esse período e a gente voltou para a igreja. Graças a Deus. Mas a gente passou por esse momento difícil. Por esse momento que a gente abandonou a igreja para cultuar a Deus em casa, que seja um período de tempo. Mesmo assim, esse período pequeno se tornou um período longo. Então, agora a gente vai lá para 1 Coríntios, capítulo 12, no verso 27, que diz assim, ó: Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada pessoa entre vós, individualmente, é membro desse corpo. Então, meus irmãos, olha aqui que coisa interessante. Eu e você, nós somos membros, em particular, de um corpo. E o que é o corpo? É a igreja como um todo. Então, todos os cristãos no mundo inteiro é igreja. E cada cristão é um membro desse corpo. Então, eu sou um membro do corpo de Cristo. Você é um membro do corpo de Cristo, do corpo da igreja. Então, se você pegar a partir do verso 12, 1 Coríntios 12, 12, e ler o contexto, você vai entender melhor. E o que isso significa para nós? Que a pergunta é: posso cultuar a Deus em casa? Você pode, só que você tem que cultuar a Deus na sua casa, mas tem que cultuar a Deus como igreja também, junto com seus irmãos. Por quê? Se eu e você somos corpo, somos membros desse corpo, imagine só, aqui o apóstolo Paulo ele deixa bem claro que cada um é um membro em particular. Você pode ser um olho da igreja de Cristo, você pode ser um dedo, você pode ser uma orelha, enfim, é só uma simbologia que nós somos membros desse corpo. Agora você imagine o seguinte: arranque uma orelha sua e coloque ela fora do seu corpo. O que vai acontecer com a sua orelha? Ela vai apodrecer. Ela vai morrer. Ela não vai ter mais vida. Por quê? Porque ela está fora do corpo. Porque um membro do corpo, ele não pode ficar fora do corpo. Se você arrancar um membro do seu corpo, ele morre. Ele não terá mais vida. Então esse membro, ele tem que estar fixado nesse corpo. Ele tem que estar nesse corpo para que ele possa ter vida. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se nós, eu e você,
somos membros do corpo de Cristo, então nós não podemos ficar fora do corpo de Cristo. E se o corpo de Cristo é a igreja, então nós devemos estar nos reunindo como igreja. Quando a gente se reúne com os nossos irmãos, nós nos reunimos como igreja. E o nosso membro se encaixa nesse corpo como igreja. Por isso, meus irmãos, nós não podemos ficar fora do corpo de Cristo. Não podemos ficar fora da igreja. Não podemos deixar de cultuar a Deus na igreja, como irmãos, em comunhão com os irmãos. Você que está aí na sua casa, no conforto da sua casa, que assiste culto somente online, tome uma decisão hoje mesmo, volte para a igreja. Volte para a igreja, porque você vai acabar morrendo, porque você é um corpo, um membro, em particular do corpo de Cristo. Se o corpo de Cristo é a igreja, são os irmãos, você está fora do corpo. Você vai morrer espiritualmente dia após dia. Volte hoje mesmo a cultuar a Deus junto com os seus irmãos. Posso cultuar a Deus em casa? Pode sim, mas não deixe de cultuar a Deus junto com os seus irmãos, senão você vai morrer espiritualmente. Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus. Amém.